hoje nós teremos aqui também a participação tanto de Rodolfo, que é o chefe da equipe do PJE, como do Dr. Marivaldo, que já é bastante conhecido e já participou de outro webinário para compartilhar o conhecimento dele, e Dr. Adriano, que vem sendo o juiz auxiliar do CNJ, e também foi responsável por algumas de alterações, novas funções importantíssimas para o PJE, e ele poderá aqui também compartilhar junto com o Dr. Marivaldo alguns aspectos envolvendo o PJE. Eu vejo aqui que Gerânio, secretário da CETIC, se conta também presente. Se Gerânio quiser dar uma palavra, fique à vontade, Gerânio. Bom dia a todos, doutor Diego, quem saúde os demais. Enfim, essa nova versão representa uma satisfação grande para a CETIC e para todos nós. Superamos mais de 20 versões nacionais, estávamos bastante atrasados em relação a isso. Consideramos que foi um sucesso até aqui, né? O sistema ele se comportou muito bem, diferente inclusive de algumas outras mudanças que nós tivemos. Sentimos que o nosso canal único de atendimento, que é o Agile, ele precisa ser mais usado. Ele é uma referência hoje para o Poder Judiciário. A CETIC se concentra em atender por este canal, inclusive prioritariamente pelos chamados VIP, pelos credenciados de cada unidade, seja uma instituição externa, seja um gabinete, seja uma secretaria do tribunal, da vara, enfim. Nós temos usuários cadastrados como VIPs, como prioritários, e não nos utilizamos desse recurso. Quando vamos pegar, por exemplo, de quando a nova versão entrou até hoje, pouquíssimos chamados estão sendo abertos. E nós não temos foco principal em atender via WhatsApp, porque as pessoas, os técnicos, os nossos analistas estão com o olho na central de serviços. Então, ficamos lá olhando, no sentido de aparecer algum chamado urgente, aparecer algum problema, a gente vai lá, seja por telefone, seja pelo Agile Web, seja pelo Agile Zap, que é pelo WhatsApp, né? O canal pelo WhatsApp. Nós vamos lá e vemos quem está abrindo o chamado, seja advogado, assessor de gabinete, assistente de magistrado, chefe de secretaria, servidores como um todo. Vamos lá e atendemos por lá, certo? Então, é um apelo positivo aqui que a CETIC faz, que utilizem mais esse canal. Existe além dos servidores da CETIC, existem os servidores terceirizados também, um contrato de valor até alto que nós pagamos para atender todo o judiciário do RN. Então, se utilizarmos mais esse canal, tenho certeza que o PJE vai melhorar cada vez mais. Obrigado, doutor Diego, aí, pela abertura para mim. Ótimo, Gerando, obrigado. E assim, sem perder mais tempo, porque o objetivo hoje desse webinar é que ele perdure por 40 minutos, com a rápida apresentação, mas a ideia mesmo é nós conversarmos de uma maneira muito informal. Dr. Marivaldo e Dr. Adriano sabem disso, que os canais estão abertos e nós aqui vamos conversar mesmo de maneira informal, tentando tirar as dúvidas de todos que vão colocando aqui. O questionário foi lançado antes, né? Algumas perguntas já foram apresentadas lá, e vocês poderão colocar as perguntas de vocês através do chat da sala de bate-papo que estão aí. A equipe do PJE está antenada, ouvindo as perguntas e vai respondendo nesse chat essas perguntas. Enquanto isso, nós vamos aqui num bate-papo muito informal, tentando apresentar soluções, boas práticas, alternativas de como lidar com as tarefas do PJE e as ações do PJE. E aqui foi programado mais ou menos uma rápida apresentação, considerações iniciais, as ações que já foram implementadas até esse momento, as dificuldades em análise, né, ou seja, aquilo que já foi mapeado, e eventualmente esse espaço para a gente ficar conversando aqui abertamente sobre o PJE. Lembrando bem que se em razão aqui da limitação do nosso horário não for possível tirar todas as dúvidas, aqueles que lançarem seu e-mail terão suas dúvidas respondidas por e-mail, assim como aqueles do questionário, né?
E como já foi colocado, o objetivo da reunião é esse, que já foi trazido aqui para nós. E aqui nós estamos conversando um pouco sobre as ações que foram implementadas ao longo da semana, né? E essas são as mais impactantes daquilo que foi colocado, que foi percebido ao longo da semana, né? A estabilização da infraestrutura, e isso é uma coisa curiosa, porque às vezes a gente não tem conhecimento, né? Às vezes nós achamos que é uma dificuldade do PJE da aplicação, quando o problema não é da aplicação, é da infra. E aí, às vezes, essa confusão. Mas, obviamente, que tudo envolve a CETIC. Mas, ao longo da semana, foi-se tentado buscar deixar a aplicação mais estável possível para a utilização. Houve uma dificuldade inicial para acesso via CPF e senha, tanto no primeiro grau como no segundo grau. Isso impactou notadamente o público externo, os advogados, mas também foi resolvido já durante essa semana. A questão do download dos processos em PDFs, logo nos primeiros dias, né, principalmente aqueles que iam fazer as audiências e precisavam da sessão inter-UTO, também foi resolvido. A consulta pública também estava com dificuldade, assim como o protocolo no segundo grau. Há algumas movimentações e o cadastro de salas de audiência, notadamente para as centrais de audiência e para as unidades de plantão. Todas essas ações foram sendo feitas ao longo da semana, além de outras que foram sendo percebidas algumas dificuldades, e a CETIC foi tentando responder pontualmente cada uma dessas para tentar permitir o uso adequado do sistema. Mas outras dificuldades já foram encontradas e estão sendo analisadas as possíveis soluções para que sejam resolvidas o mais rápido possível, né? A questão das subcaixas, né, que constavam do painel anterior, algumas já foram importadas, mas as etiquetas que não tinham filtro, elas ainda não foram trazidas para o novo painel do usuário, mas está sendo verificada a solução para que sejam trazidas essas subcaixas como etiquetas para a nova versão, para o novo painel. Inclusive já aderindo essas etiquetas aos processos da forma como estavam nas subcaixas anteriores, ou seja, não vai ficar tudo solto, não. Vai aproveitar da forma como estava antes. A questão das assinaturas em lotes, foram constatadas algumas dificuldades e esses problemas estão sendo analisados para tentar uma solução definitiva. A intimação da defensoria, que não está aparecendo a intimação para o sistema. A questão da digitalização, que não está sendo possível hoje utilizar a aplicação para digitalização em razão dessa nova versão, mas já está sendo mapeada uma solução para que possa voltar a ser usada a digitalização. Alguns complementos de movimentação que estão desaparecendo, e a gente está tentando estudar uma solução para isso. A redistribuição por competência, né, que foi, como veio com a nova versão, a gente voltou para o que é o padrão. E, na verdade, tinham sido feitos alguns ajustes técnicos na redistribuição por incompetência, na nossa versão do PJE, e esses ajustes técnicos estão sendo trazidos novamente para essa nova versão que nós colocamos. Uma coisa assim bem simples, né? Quando você fazia a redistribuição por competência, logo lá no painel ele já permitia você alterar, colocando a nova classe, novo assunto, porque a competência para o PJE é uma associação entre classe e assunto. Então, ainda que haja uma decisão de incompetência, mas se o processo estiver cadastrado numa classe ou num assunto que não é da vara de destino, da vara para onde tem que ser encaminhado o processo, você não consegue fazer essa redistribuição. Então, você tem que alterar previamente a competência. E você podia fazer isso já diretamente lá na tarefa de redistribuição. Sumiu esse campo lá, que era para alterar a classe, e está sendo colocado novamente esse ajuste técnico para que possa ser permitida essa redistribuição por incompetência. Os oficiais de justiça, né, as CCM já relataram as dificuldades dos oficiais de justiça em visualizar processos de segredo. É uma questão aí dos níveis de sigilo que o PJE nessa nova versão traz, né? Eles não só traz agora, trabalha com segredo e sigilo, ele trabalha agora com segredo e com 5 níveis de sigilo que vão ter que ser configurados e adaptados para cada situação e especificamente para os oficiais de justiça. O CISBA-ajuda especificamente aqui naquele cadastro prévio, nós já verificamos uma dificuldade naquele cadastro prévio para que as varas possam concluir aquele cadastro prévio para permitir a penhora online automática, né? Alguns não estão nem conseguindo sair de lá, daquela parte lá. E aí é uma questão da comunicação com o CISBA-ajuda. Nós já fizemos contato com o CNJ para tentar identificar qual é essa dificuldade e tentar superar essa dificuldade. Hoje mesmo de manhã nós tivemos algum retorno já do CNJ, está sendo trabalhado essa questão do CISBA-ajuda.
e as variáveis dos modelos, né? Aqueles campos automáticos que a gente coloca nos modelos, alguns não estão funcionando adequadamente. Então, também está sendo analisado esse problema para que as unidades voltem a conseguir fazer os seus modelos, novos modelos adequados com essas variáveis. No Sysbajude também, eu me recordo que pelo fluxo, né, ele ficou praticamente só pensado para o Sysbajude automático. E aí, eventualmente, pode o processo ter sido colocado de maneira equivocada naquela tarefa, não era nem caso de Sysbajude, por exemplo, né? E já foi solucionado, já foi pensado na solução de colocar o cancelar e sair da tarefa, e deve estar, se já não estiver hoje em produção, no fluxo, mas deverá entrar em produção logo, principalmente para aquelas varas que já mandaram os processos para essa tarefa do Sysbajude automático, e os processos estão lá sem poder caminhar. Mas certamente vai ter uma solução rápida para resolver essa questão. Eu não estou acompanhando aqui o chat, estou aqui mais na disposição mesmo para fazer uma rápida introdução e só conduzir mesmo, mas eu acredito que a oportunidade mais interessante será do chat aqui, de tirar dúvidas sobre boas práticas. Como eu não vi aqui o chat ainda, eu não sei se Dr. Marivaldo, Dr. Adriano quer fazer alguma intervenção assim bem pontual sobre alguma dúvida que mereça, por exemplo. Não dá para explicar no chat, é muito curto. Fica à vontade, Dr. Marivaldo. Um deles, essa questão da intimação das defensorias, né? Mesmo sem haver uma solução ainda fechada pela equipe de TI, eu estou orientando o pessoal, principalmente das varas criminais, que eu tenho um grupo de WhatsApp com eles, né? Porque só entraram em outubro, enfim, a vincular a defensoria ao réu através do cadastro da parte, né? Vai lá, vincula a Defensoria Pública Geral ao réu e vincula as defensorias específicas lá como outros participantes, como réu ou autor, polo ativo ou polo passivo, e aí faz no caso, em geral vai ser como polo passivo no criminal, né? E faz a intimação do réu ou da Defensoria Pública Geral, para poder essa intimação chegar na defensoria. Porque as defensorias específicas que eles costumavam fazer intimação, elas realmente não estão funcionando. Não vou entrar aqui em detalhes sobre o que ocasionou isso, mas a solução de contorno é essa que eu estou explicando aqui no momento. Acho que fica mais fácil falando do que colocando no chat essa observação. Ou seja, é um problema que vocês informaram aqui, mas que tem uma solução de contorno. Doutor Adriano, não sei se ele tem já ao longo da semana de questões que foram sendo abordadas por ele, algum ponto que ele gostaria de resgatar aqui, expor, que seja importante para todos tomarem conhecimento, ou até mesmo das perguntas do chat que ele está acompanhando aí. Não sei se ele gostaria de fazer alguma observação. Com relação, assim, o que chegou até mim é curioso porque, como você falou no início, né, eu atuei em algumas das melhorias da nova versão do PJE. Uma das melhorias, que é o sistema de etiquetas, na realidade já tinha sido desenvolvido, eu participei do desenvolvimento, no CNJ já fazia parte da versão nacional, não foi algo específico que a gente trabalhou para essa versão que foi lançada agora no Rio Grande do Norte, né? E eu confesso que eu não imaginava que ela em si poderia causar maiores problemas, mas aí a gente viu na experiência prática que a falta da migração dos processos que estavam em caixas para o formato de etiquetas causou um pouco de rebuliço, né, entre os colegas. Mas aí eu já conversei com o analista que está acompanhando essa demanda ontem e antes de ontem, que é o Eric, né? Ele já está homologando, a solução já está pronta, ele já está homologando, já está testando, e a ideia é que de hoje até segunda-feira a gente já migre acho que você já falou isso, né, Diego? Migrar todas as caixas que existiam, independentemente de serem caixas com filtro ou não, o que existia de caixa, manual, vazia ou não vazia, tudo que tinha de caixa vai se tornar uma etiqueta, e a gente vai pegar os processos que estavam nessas caixas e etiquetar com essas etiquetas, né? Então, com isso, deve amenizar esse momento que causou de desorganização, digamos assim, né? Eu mesmo, quando entrei na tela de Parelhas na segunda, foi na terça-feira, algumas das configurações que tinham sido feitas, por exemplo, para
para o gabinete não estavam lá, não tinham sido migradas porque eram caixas sem filtro, eram só aquelas caixas que você arrastava manualmente os processos. Então isso vai ser resolvido, né? A solução já está pronta, o pessoal está só homologando para ver se não tem nenhuma consequência indesejada para a gente colocar no ar de hoje para segunda-feira. Até aconselho para quem, porventura, tenha se assustado com essa situação e esteja recadastrando as etiquetas para não recadastrar, porque aí vai ficar em duplicidade à toa, né? E um trabalho desnecessário, porque a gente vai migrar. Que mais? Está tendo um erro na configuração do Sysbajude, porque a automação dentro do PJE para o Sysbajude parte do pressuposto que o juiz entra na tela de configuração e coloca lá suas opções, salva a sua senha do corporativo, a sua senha do Sysbajude, para que o PJE possa fazer a partir daí tudo de forma automática. Está dando um erro que não tinha sido detectado na fase de testes. A gente já acionou a equipe técnica aqui do CNJ, porque essa é uma solução do CNJ, e a equipe aqui já está olhando do que se trata, por que está dando esse erro. Eu também espero que até segunda-feira a gente tenha uma solução para isso e as pessoas possam começar a utilizar a automação do Sysbajude dentro do PJE. Enquanto isso, se for uma urgência, dá para fazer por fora. Você entra no Sysbajude e faz o cadastro da sua ordem sem problema nenhum. Que mais? Assim, eu acho... além disso, eu não recebi ainda nenhuma notícia de problema com relação à questão das certidões de decurso de prazo, de trânsito em julgado ou da citação automática, daquela citação sem audiência, né, que são as outras funcionalidades que eu participei ativamente, no aguardo de eventualmente algum colega ou servidor tiver alguma dificuldade, a gente poder auxiliar para corrigir. Bom dia a todos. Só para fazer um esclarecimento aí sobre essas dificuldades que estamos aí, eu vou dizer a situação atual que está no momento em cada uma, né? Como o doutor Adriano já disse, a importação das caixas para etiqueta já está em fase de homologação, a gente já rodou em algumas varas na base de testes e estamos homologando para colocar em produção, certo? Então, eu vi que tem algumas dúvidas sobre isso no bate-papo, então, como o doutor Adriano disse, provavelmente daqui para a semana que vem a gente está implementando isso em produção, ou seja, as subcaixas que estavam cadastradas na versão anterior serão importadas para a versão nova, já com os processos vinculados a ela, como estavam na versão anterior. Temos visto alguns problemas de assinatura, principalmente no grupo dos magistrados. Esse é um dos problemas que a gente está estudando, o que está acontecendo. A gente ainda não conseguiu descobrir o motivo, se é um problema geral, que não é que algumas pessoas conseguem assinar, outros processos não. Então, a gente está fazendo um estudo desses problemas de assinatura para poder corrigir de forma geral o mais rápido possível. A questão da intimação de defensoria via sistema, como o doutor Marivaldo já disse aí, essa forma paliativa de fazer a intimação, mas a gente já fez um ajuste nela e está em fase de homologação também. Então, sendo homologada, a gente consegue subir para a base de produção, a base real, né, que a gente fala, o mais rápido possível também. Sobre a digitalização, a gente está precisando fazer uma adaptação da digitalização para a nova versão. Já temos um analista específico, destacado para trabalhar nessa funcionalidade. A gente sabe que é um projeto muito importante para a presidência e estamos dando uma prioridade nele. Os complementos de movimentação desaparecendo, também estamos em estudo, fizemos alguns testes que não surtiram efeito, mas ainda a equipe técnica ainda está estudando o que é que pode ser, para resolver o mais rápido possível. A redistribuição por incompetência, como o doutor Diego falou, a gente já descobriu aqui na versão passada a configuração e vamos implantar para a nova versão. Só para deixar claro que a forma que está hoje é a forma padrão que o CNJ adota. Então, ou seja, eu entrei em contato com alguns tribunais e eles utilizam da forma que está sendo visualizado hoje na versão nova. Mas o TJRN fez uma mudança de melhoria que já tinha na versão passada e a gente vai implementar nessa versão também. Certo? Sobre os oficiais de justiça não visualizarem processos em segredo de justiça, nós verificamos também uma adaptação realizada na versão passada e iremos implementar também nessa versão. Sobre o Sysbajude,
como o doutor Adriano falou, a gente está em contato direto com o pessoal do CNJ, que já nos deu um feedback, um norte para tentar essa correção. Vou pedir para os analistas darem uma verificada o que eles me passaram e, se tudo der certo, se for realmente o que eles estão dizendo aqui, parece ser alguma coisa simples e a resolução será rápida. Sobre as variáveis de modelo, também a mesma coisa. A gente já fez algumas implementações e está aplicando em homologação, ou seja, estamos testando para colocar em produção. A gente lançou esses problemas aí, não que não tenham outros, como a gente botou aqui, mas é os que têm maior impacto. Como é que a gente fez esse levantamento? Pela quantidade de chamados, os chamados que estão abertos e pelas reclamações dos magistrados nos grupos. Então, a gente verificou que esses são os de maiores impactos. Que é muito importante também, pessoal, que seja realizado a abertura de chamados, como o Gerani falou, mas que a gente possa também entender que, como a gente está numa versão nova do PJE, como eu acho que a gente já passou por diversas mudanças, todo início a gente passa por alguns problemas. Então, às vezes, a gente junta alguns chamados que são resolvidos de uma forma geral, ou seja, essa questão de importação de etiquetas, por exemplo, nós temos diversos chamados disso. A partir do momento que a gente implementar isso na versão de produção, esses 60 chamados que estão abertos serão resolvidos todos de uma vez só. Então, a gente pede um pouco de paciência enquanto a essas resoluções que são de problemas gerais. Os problemas que são específicos de alguns processos estão sendo tratados um a um. Estamos com um backlog que a gente chama, quantidade de chamados muito grande, aumentou muito a quantidade de chamados de segunda-feira para cá, do que é o normal do padrão mensal, né, que entra, aumentou substancialmente essa quantidade de chamados, ou seja, a gente precisa dar uma atenção a eles, a equipe está nessa frente aí específica do PJE. A gente está com algumas perguntas no chat e a nossa equipe do PJE também já tá respondendo. Uma delas, doutor Adriano, me corrija se eu estiver errado, o pessoal perguntou se o processo, ao mudar de caixa, a etiqueta sumiria da etiqueta. Eu fiz um teste... Depende. Só vai mudar se tiver na regra, a regra cadastrada, não é isso, doutor Adriano? Isso, a etiqueta é como se fosse um rótulo ou um post-it que você coloca na capa do processo. Então, ele acompanha o processo dentro daquele órgão julgador. Se o processo for para outro órgão julgador, como, por exemplo, em grau de recurso, aí não. Aí a etiqueta não acompanha. Mas dentro daquela vara, por onde ele caminhar, ele vai estar com aquelas etiquetas. Isso tem vantagem e desvantagem. Uma vantagem, por exemplo, é que, diferentemente do modelo antigo, em que você tinha lá, sei lá, 20 tarefas na secretaria ou no gabinete, e em cada uma delas você tinha que criar aquela mesma caixa idêntica, que era você, por exemplo, em Parelhas, e muitas comarcas fazia isso, né? Criavam caixas por dígito por servidor. E você tem que criar essas mesmas caixas em todas as tarefas. No modelo de etiquetas, isso é desnecessário. A partir do momento que você cria a etiqueta com aquela regra, ela acompanha o processo e não importa por qual tarefa que o processo tramita, ele já vai estar com aquela etiqueta identificando que aquele processo, por exemplo, tem que ser tratado pelo servidor X porque é o dígito dele, né? Agora, isso também pode ser encarado como uma desvantagem, principalmente quando transita da secretaria para o gabinete, porque a etiqueta vai junto também. Como muitas vezes a forma de organizar o gabinete é diferente da forma de organizar a secretaria, pode criar, num primeiro momento, um pouco de confusão, aparecer aquela etiqueta que é irrelevante para o gabinete. Você pode criar, querendo, lá na automatização das regras de etiquetas, uma regra que diz, essa etiqueta só deve ser criada e associada a processos para os processos que entrarem nessa tarefa, por exemplo. Isso é possível fazer. E aí o processo só vai ter aquela etiqueta dentro daquela tarefa e não vai ter mais fora daquela tarefa, né? O que não é possível, e alguns colegas perguntaram, é criar uma etiqueta manual, sem regra de automação, que suma do processo. Ou seja, funcionando como se fosse uma caixa, né? Isso não foi implementado ainda, né? A gente pode analisar a viabilidade de implementar isso, não seria em tese difícil, mas como é uma solução da versão nacional do CNJ, a gente tem que seguir aquele fluxo. Aliás, isso é até uma observação importante.
boa parte das mudanças que os colegas pedem para o PJE não são de difícil implementação. E são coisas que muitas vezes a gente mesmo, a equipe da CETIC, já pensou em fazer e quer fazer. O grande problema é que o PJE, a menos que você queira trabalhar na lógica dos famosos puxadinhos, em que você começa a fazer mudanças específicas no seu PJE do seu tribunal, em tese, as mudanças no PJE têm que seguir um fluxo, um procedimento adotado por todos os tribunais que usam o PJE, que é um pouco mais demorado do que seria para um sistema único seu, só daquele tribunal. Porque tem uma tramitação, digamos assim, em que você pede a mudança para o CNJ, que avalia negocialmente se aquela mudança faz sentido para todos os PJEs do Brasil, se não vai quebrar nada. E aí, aprovado isso, o tribunal faz a mudança, entrega a mudança para o CNJ, que avalia se aquela alteração do código em si está correto ou não. Então, assim, vocês podem perceber que é um procedimento muito mais demorado. Então, a gente quer fazer a melhoria, às vezes ele é até simples, besta, né? Mas, por causa desse procedimento, a coisa é muito mais lenta do que a gente gostaria. E isso eu acho que é importante explicar isso para os colegas entenderem por que às vezes coisas triviais que a gente acha que é trivial e pede para a CETIC fazer não é feito imediatamente, né, que implique em alteração do PJE. E por fim, uma última observação, a despeito das dificuldades dessa semana, que obviamente atrapalham a vida da gente, a gente está ali na nossa rotina assoberbada de serviço, querendo resolver os problemas do jurisdicionado, e qualquer mudançazinha desse ritmo que a gente já tem causa um estresse natural, né? Mas eu não sei se a maioria se lembra, em 2019, quando foi lançada a última versão, a outra mudança de versão do PJE, a gente ficou um mês com o PJE extremamente instável e com dificuldade, sem funcionar, e foi uma experiência terrível naquele mês de agosto, se não me engano, de 2019, com a última migração de versão do PJE, quando a gente saiu da 1.7 para 2.1. De tal modo que a experiência atual, apesar de todas as dificuldades, e não é querer nivelar por baixo nem nada, mas o fato é que essa migração tem sido muito mais tranquila comparativamente, né? E estamos conseguindo dar respostas muito mais rápidas, né? A gente que eu falo, a equipe da CETIC, né, que está à frente, o Diego Cabral e o Marivaldo. Então é isso, acho que deu para responder, né, Rodolfo? Sim, doutor. Um questionamento que fizeram, que a gente notou uma dificuldade também, é que ao tentar aplicar a varinha mágica em algumas etiquetas, não aparece o botão de executar, como está aí na tela compartilhada. Mas nesse exemplo aí, Rodolfo, que você está mostrando, a etiqueta não tem regra de automação. Não, doutor, na verdade, para executar a varinha mágica. Aí não aparece o botão de executar, mas é porque em alguns geralmente casos, é o zoom, né? Alguns casos é o zoom. Ou seja, se a gente está verificando para que isso não aconteça, para que essa tela se ajuste realmente ao navegador, mas no momento em algumas telas o zoom está deixando o botão executar fora. Ou seja, é interessante que diminua o zoom da tela para que possa aparecer o botão executar e executar a característica, as regras que foram criar para essa etiqueta em específico. Certo? Outra informação importante, pessoal, que muita gente vem falando da demora para aplicar as etiquetas. É importante informar que, para que a regra seja aplicada, doutor Adriano depois também me corrija se eu estiver errado, tá? Ele que implementou. A varinha mágica, ele faz uma varredura em todos os processos da unidade. Ou seja, nessa aqui que eu estou em teste, tem 2.879 processos. Ele vai verificar um por um processo que se encaixe naquela regra. Numa vara que tem muitos processos, isso é um pouco demorado. E também tem que levar em consideração, como é uma ferramenta nova, algo novo, todas as unidades estão fazendo ao mesmo tempo. Ou seja, deixa o sistema um pouco onerado, um pouco lento. A partir do momento que todo mundo já tiver com suas etiquetas implementadas, com a varinha mágica já tiver atuado, isso vai se tornar mais tranquilo, vai se tornar mais rápido, visto que serem criadas etiquetas pontuais, né? Que isso foi um dos problemas que me relataram da questão de muita demora.
Como é novo, às vezes até tá dando um pouquinho de erro. Aqui a gente já verificou que quando diminui os acessos, isso consegue ser rodado mais tranquilamente. E estamos verificando isso também, essa questão dos erros, tá, pessoal? Só uma observação também, pessoal. A etiqueta, sem dúvida alguma, é o tema mais debatido ao longo da semana, porque é a ferramenta de gestão do acervo das unidades. Mas algumas dúvidas estão chegando, e assim, eu sei que é difícil, mas algumas dúvidas chegam e a resposta está no manual, ou então está no webinário do Dr. Adriano. É interessante antes dar uma consultada, verificar, né? Alguns, por exemplo, falavam, mas eu tinha as subcaixas. As etiquetas também têm subetiquetas, que é a hierarquia das etiquetas. E você pode criar etiquetas de uma etiqueta que você já criou. E as etiquetas, elas são inteligentes, né? Além da questão que quando você atualiza, quando você cria uma etiqueta e você usa a varinha mágica e faz a mágica do Harry Potter, ele vai procurar no acervo todas as etiquetas e vai encontrar. Só que depois que você criou a etiqueta, dali para frente, entrou um processo novo, se a etiqueta bater nas características, no filtro que você definiu, ela já vai colocar automaticamente a etiqueta. Eu não preciso ficar colocando a varinha mágica a todo momento, tá certo? E um segundo ponto, existem etiquetas que elas tiram e colocam a depender da característica do processo. Por exemplo, foi colocado aqui no chat a possibilidade de criar uma etiqueta de réu preso. Réu preso para o PJE é uma prioridade, é uma característica do processo. Então, quando a gente autua o processo, eu vou lá na característica e coloco lá, prioridade qual? Réu preso. Então, eu coloquei. Então, o processo está marcado como réu preso. O que é que eu faço? Eu crio uma etiqueta chamada réu preso e no filtro, eu vou procurar o filtro de prioridades. E eu boto lá, qual a prioridade? Réu preso. Eu marco. O que é que vai acontecer? Eu coloco a varinha mágica, ele vai bater no meu acervo, encontrar processos que têm essa característica e ele vai sair marcando. Só que o próximo ação penal, o próximo auto de prisão APF que chegar, que vier com essa característica réu preso, ele vai colocar a etiqueta. E mais, se depois que eu soltar o réu, quando eu soltar o réu, expedir o mandado, o réu está solto, o que é que a secretaria, o juiz pode fazer? Vai lá no retificar a autuação, retifica a autuação e tira a prioridade. Porque quando eu tiro a prioridade, eu vou até, inclusive, ajudar lá no GPS Jus. Porque o GPS Jus produz uma lista de réu presos e é baseado nessa característica, nessa prioridade. Então, por exemplo, às vezes a vara tem 50 réu presos, mas eu não tenho 50 réu presos. Por quê? Porque tem processos que o réu foi solto e eu não tirei a prioridade. Então, eu vou lá, atualizo a prioridade, eu tiro o réu preso e a etiqueta vai cair. A etiqueta vai cair nesse caso, por causa dessa característica específica. Então, assim, as etiquetas são muito inteligentes. Só interrompendo um pouco o senhor, a etiqueta vai sair quando o processo for movimentado em alguma tarefa. Certo? Isso. A fase de atualização, né, doutor Adriano, é quando move de tarefa, ele pega as informações. Mas a retificação é uma tarefa, pelo que eu entendi, né? Então, quando você retificar, ele já vai sair, então vai aplicar na prática, vai aplicar imediatamente. Sim. Entendeu? Então, tem algumas coisas, assim, que as etiquetas, elas são muito inteligentes também, e você pode melhorar a gestão do seu acervo baseado nelas. Algumas coisas a gente percebe, às vezes, das dúvidas que chegaram, da forma como a etiqueta foi configurada, né? E tem uma outra questão que foi colocada desde o webinário, é que, por exemplo, quando eu crio essas subetiquetas, a hierarquia, eu tenho que tomar cuidado quando eu favorito. Porque se eu criar uma etiqueta que é, por exemplo, específica de um usuário, que ele vai colocar nas minhas tarefas, vai favoritar só para ficar nas suas tarefas, se outro usuário favoritar também, ele vai duplicar. Então, eventualmente, é interessante você sair separando as etiquetas. E eu recomendaria aqui não criar etiquetas com nome de servidores mesmo, porque termina pessoalizando. Imagina estagiários de pós, há uma rotatividade. Talvez códigos sejam melhores administrados. Assessor 1, assessor 2, estagiário 1, 2, isso torna mais institucional. E fica melhor dessa maneira. E uma coisa que o doutor Adriano colocou, que é essa questão da etiqueta aparecer e desaparecer, é curioso, porque na primeira versão da etiqueta foi exatamente colocado isso, que a depender da localização do processo, a etiqueta não é que ela caía, a visibilidade dela aparecia ou não. E algumas pessoas acharam isso ruim, porque eles achavam que a etiqueta caía. Então, a ideia era que a etiqueta permanecesse. Então, vai depender muito da forma como você cria a etiqueta e como você usa essa etiqueta. Eu acho que esse é o ponto crucial. Tá bom? Eu acho que o Marivaldo está angustiado para falar. Fique à vontade. É que a retificação, Adriano, a gente faz, em geral, pelo menu mesmo. Vai lá em parte, retificar. Não usa a tarefa. A tarefa de retificação, ela existe, mas ela é uma tarefa bem chatinha de fazer. E como tem no menu fácil lá, né, no autos digitais, aí, em geral, se utiliza lá mesmo. Agora, outro ponto, o doutor Diego colocou, é exatamente isso. A gente nunca vai atender a 100% dos desejos das pessoas, porque um sistema ele é feito por
o exemplo da etiqueta que some ou que não some, uns querem que suma, outros querem que fique. E aí a etiqueta tem que ter um padrão de comportamento, né? Talvez por isso que precise de uma revisão lá do CNJ, quando a gente faz alterações, justamente para tentar ver, qual é o padrão médio, né? Ou da maioria de utilização. Mais ou menos isso daí. Pessoal, também tem a ideia de que a gente colocou esses pontos que estamos tratando, e a presença solicitou que provavelmente na sexta-feira a gente faça outro webinário dessa mesma forma, se tudo der certo, já com esses pontos resolvidos. E outras dúvidas que vierem e outros problemas que a gente não mapeou nesse webinar de hoje, né? É um pedido e a gente vai cumprir, não é isso? Rodolfo. E doutor Edino, sobre a questão da Secretaria Unificada. A adaptação do PJE para a Secretaria Unificada, parece-me que está havendo um problema, tipo a Secretaria Unificada de Mossoró, as etiquetas, parece das caixas de todas as varas estão juntas. Ele poderia talvez explicar melhor para a gente, doutor Edino. Deixa eu dar uma palavrinha sobre a Secretaria Unificada. Em Mossoró, na versão passada, não existia configuração para a Secretaria Unificada. Foi feito um ajuste internamente pelo TJRN para que se funcionasse a Secretaria Unificada naquela versão. Nessa versão atual, já existe essa opção de configurar a Secretaria Unificada. No entanto, a gente verificou que as caixas, tanto de secretaria como de gabinete, estão vindo juntas, que em tese era para aparecer somente aqui a secretaria. A gente já está analisando também isso para poder fazer essa alteração. Apesar de que, quando eu falei com o Paulo Porto, que era o responsável pelo PJE e está no CNJ agora, ele disse que é um comportamento do próprio sistema, o comportamento do sistema é esse, mas que em alguns locais fizeram uma adaptação para que realmente filtrasse as caixas em específico, só de secretaria. Não sei se é isso exatamente que o doutor Edino está falando. Tem várias questões que estão sendo colocadas, assim, algumas, como essa questão dos oficiais, já foram, a gente tratou aqui, e as etiquetas estão sendo recorrentes aqui, a discussão de algumas questões da certidão automática, que a certidão talvez não tivesse aparecido, né? A questão do manual do PJE, existem manuais, os manuais sobre as novas funções foram colocadas lá na página do PJE, você pode verificar lá que tem, inclusive identifica a versão 2.1.9.0, tem vários manuais lá colocados já sobre essas mini funções que nós estamos conversando aqui a respeito. Tem a questão de segredo de justiça, né, das iniciais, comportamento da aplicação, então não tem como a gente alterar algumas coisas. Estão falando aqui sobre o campo do DJE, que tem um espaço reduzido, 255 caracteres. A gente já verificou isso e já está sendo analisado no código para fazer essa correção, tá? Inclusive, a gente já tinha mapeado. Eu acho que até me lembrei agora sobre a questão do DJE, né? Foi indagado por que no intimar eletronicamente o advogado está abrindo lá o intimar DJE quando não tem a intimação do DJE, né? Na verdade é porque o CPC fala que todos os atos de despacho teriam que ser publicados, né? E tem uma norma interna na nossa resolução que diz que todo ato tem que ser publicado. Aí manteve aqui. Só não está funcionando porque a gente não conseguiu a integração do PJE com o nosso Diário da Justiça Eletrônico. Mas com o plano de integrar o PJE ao Diário da Justiça Eletrônico Nacional, então nós vamos ter que avançar com esse ponto aí. Então ele está lá no fluxo ainda por essa peculiaridade, mas não está funcional porque a gente não conseguiu integrar o PJE com o nosso Diário da Justiça Eletrônica do Rio Grande do Norte. Eu me lembrei agora dessa pergunta. Algumas perguntas que foram mandadas pelo questionário, que foram encaminhadas pela SECONS, eu acho que estão sendo repetidas aqui no chat, né? Notadamente envolvendo a questão das etiquetas. E, assim, algumas coisas que eu percebi na verdade, da forma da criação da etiqueta. E, obviamente, que com o uso contínuo das etiquetas, nós vamos ficar mais experientes e vai ficar mais fácil a utilização das etiquetas. Nos primeiros momentos, nós vamos errar. Agora, é interessante somente ter uma gestão da criação dessas etiquetas, alguém na secretaria. Porque você criar uma etiqueta lá, por exemplo, concluso para sentença, que é uma etiqueta, concluso para sentença e caixa alta, em tese são as mesmas etiquetas, tá certo? Algumas etiquetas são bem interessantes, a gente pensar em criar etiquetas, por exemplo, baseadas em metas. Isso poderia ser institucional, não seria por unidade. E aí é possível, até porque o GPS gera uma lista. Mas algumas etiquetas têm que tomar um certo cuidado em criar, como, por exemplo, a etiqueta para processo paralisado a 100 dias.
o GPSJ já produz essa lista lá dos processos para dar 100 dias. E o PJE ordena os processos de acordo com a conclusão e com a prioridade. Então, os processos que estão vindo ali no início já são eles os mais antigos. Então, se você tem uma ideia do dia que você está praticando, os 100 dias para trás, você já sabe quais são os processos que estão para dar mais de 100 dias. Né? Então, dá para trabalhar dessa maneira, talvez, sem precisar criar... Porque, assim, criar uma etiqueta para uma tarefa que já existe, talvez não faça sentido. Tem que ser uma etiqueta que tenha alguma utilidade para a unidade. E dentro da tarefa, você pode fazer divisões por dígito, como já foi colocado pelo Dr. Adriano. Eu acho que ele simulou a criação da etiqueta por dígito no webinário dele, tem lá na exposição dele. Deixa eu ver mais aqui algumas coisas. Nessa linha de etiquetas, Diego, pode ser útil para os servidores e para os assessores, por exemplo, favoritar as etiquetas que porventura tenham sido criadas para eles. Por exemplo, a etiqueta assessor 1, dígitos 1, 2, 3, que, por exemplo, é dele, né? Então, se ele favoritar essa etiqueta, todos os processos que receberem essa etiqueta já vão aparecer na tela inicial, no painel novo do usuário, naquela lista do meio, minhas tarefas. Então, fica talvez mais fácil da pessoa trabalhar, né? Aquelas minhas tarefas ali é o fundamental, né? E assim, alguém até fez uma pergunta aqui, por exemplo, eu favoritei a etiqueta e o número de processos é diferente das tarefas, mas é exatamente isso mesmo. Porque quando eu favoritei as etiquetas, da lista de tarefas que tem lá, eu tenho 50 processos, mas com as características da minha etiqueta, só tem 20. Então, nas minhas tarefas, só vão vir 20, não vão vir os 50 que estão lá, entendeu? Então, o comportamento da etiqueta esperado é esse, né? Algumas perguntas são colocadas, não é nem da nova versão, por exemplo, como apensar processo. Para o PPJE, não é bem apensar, é associar. Na versão anterior, a gente fazia o apensar por uma tarefa lá na análise de secretaria. Essa nova versão, como o doutor Marivaldo colocou, eu posso associar um processo que seria o nosso apensar do físico lá pelos autos digitais. Eu abro autos digitais, vai abrir a tela grande dos autos, naquela que a gente fica consultando. Lá no menu rápido, do canto direito, quando eu clico, vocês podem perceber que vai ter lá a possibilidade de associar processos. É exatamente aí que eu faço o apensamento de processos eletrônicos, que na verdade é só simplesmente fazer essa referência de um processo para outro, né? Mas eles vão caminhar independentes, inclusive em tarefas diferentes. Pois não, Rodolfo? Que eu vi algumas pessoas dizendo que não acharam o manual. Aí eu vou mostrar aqui direitinho. Aqui no menu vídeos, tutoriais e manuais. Em manuais, um exemplo, servidor. Está aqui, ó, a versão 2.1.9.0. Então, tem configurar, visualizar em lote processo sigiloso, penhora online, parte sigilosa, nome social. E a gente está ainda implementando outros manuais no decorrer do tempo que a gente está verificando novidades. As coisas que não mudaram de uma versão para outra não foram implementados novos manuais, certo? Mas todas as novidades que nós vimos nessa versão, estamos criando esses manuais que ficarão disponíveis para todos através do site. Ok? Obrigado, Rodolfo. Foi ótimo aí. Porque uma das coisas que os colegas estavam colocando, pelo que eu percebi agora, é fazer simulações, né, para que eles vejam na prática como está acontecendo. Porque como a ideia realmente era um bate-papo informal aqui, principalmente aproveitando o conhecimento especializado do Dr. Marivaldo e do Dr. Adriano, para a gente discutir vários pontos que envolvem essa versão e tem um retorno dessas dúvidas que estão sendo colocadas, né? Pelo horário, em tese, a gente já teria ultrapassado o tempo, mas eu acho que dá para a gente conversar um pouco mais ainda, pelo menos mais uns 10 minutos, para não cansar aqui a audiência, e deixando claro que a ideia é não parar, né? Isso aqui não vai ser o último webinário. Eu acho que esse formato é bem interessante para atender as necessidades das unidades, notadamente os colegas do interior, que estão mais distantes, e possam ter esse espaço aqui para tirar dúvidas e tentar fazer funcionar as coisas na sua unidade, né? As dificuldades. Algumas perguntas aqui me parecem estão sendo repetidas, a intimação da defensoria, né? Talvez alguns colegas estão chegando depois, mas a questão da intimação da defensoria a gente já foi mapeado, foi identificado, é uma adaptação que tem que ser feita, um ajuste técnico, né? O doutor Mário já percebeu isso, e será implementado para resolver isso. A Defensoria Pública foi a primeira logo a perceber também, porque bateu lá no painel dela, no painel do usuário dela. Uma dúvida que chegou para mim pelo WhatsApp é sobre a questão da utilização, cara. Esclarecer sobre a utilização das etiquetas com filtros de tarefas com relação... Tá. Qualquer
qualquer etiqueta que você crie com regra de automação, com esses filtros que estão disponíveis lá na tela de criação de etiqueta, eles só vão funcionar dali para frente, né, para os processos que forem tramitados dali para frente e preenchem os requisitos do filtro, salvo se você utilizar aquela varinha mágica para aplicar retroativamente aquela etiqueta com filtros que você acabou de criar, que aí ele vai vasculhar todos os processos do seu acervo e ver quem preenche aqueles requisitos, né, da automação e já aplicar a etiqueta. Isso vale também para a etiqueta de tarefa, né, que é aquela etiqueta que você cria pedindo para que ela só exista nos processos que sejam tramitados para uma determinada tarefa. Isso também só vai funcionar para os processos que porventura já existam e estejam naquela tarefa, se você aplicar a varinha para que a etiqueta, enfim, para que varra o acervo e verifique quais processos batem com aquela regra, né? Ou seja, aquela regra de estar naquela tarefa, entendeu? Se você acabou de criar a etiqueta dizendo, eu quero que essa etiqueta só exista na tarefa X, e salvou e pronto, os processos que estão lá nessa tarefa X não vão ser automaticamente etiquetados, salvo os novos que chegarem para lá, a menos que você vá lá na varinha e mande aplicar retroativamente. É só uma dúvida que chegou para deixar isso bem claro. Eu estou tentando aqui acompanhar, tentando ver algumas questões que foram sendo colocadas. A equipe aqui, nós temos o apoio de Emanuele e de Janete, que são extremamente dinâmicas e conhecem bastante o PJE e elas estão respondendo muito bem as perguntas. Michele, Fabiano, Michele também. Saturnino, a equipe do PJE de negócio aí está em peso aí para tentar ajudar nas perguntas que são muitas aí via chat. Eu estou impressionado. Que não foram respondidas, que a gente vai tentar responder posteriormente. São os colegas dos bastidores aqui, desde já agradeço. Teve uma questão aqui das metas, doutor Diego. É interessante, alguém colocou, seria interessante essas etiquetas institucionalizadas tomando base as metas do CNJ. A gente estava conversando sobre isso, né? De, ao segundo momento, pegar, através do GPS JUS, o que for gerado no GPS JUS, lançar isso como etiquetas do sistema, né? As metas, efetivamente. A gente precisa também de um reprocessamento de todas as metas pela SGE primeiro, né? O doutor Diego tem melhores detalhes sobre isso. Exatamente. E, inclusive, um ponto, acho que já foi respondido aqui no chat, mas vale a pena trazer de volta, né? Alguns colegas estranharam alguns dados do GPS JUS, e não é porque o GPS JUS está equivocado, errado. Na verdade, como ele consultava o PJE de uma forma e mudou alguns campos, ele está consultando e está trazendo os dados errados. Então, isso já foi mapeado, está sendo trabalhado com as equipes do GPS JUS do PJE para resolver isso e logo, logo teremos dados estatísticos mais fidedignos à realidade de cada unidade, tá bom? Mas essa questão, eu achei bem curiosa, essa questão das metas, do prazo de 100 dias, e aqui só para compartilhar com todos, porque a gente quer agora trazer tudo que está no GPS para dentro do PJE. É natural do usuário, porque ele quer todas as informações práticas e visíveis já no painel do usuário do PJE. Mas tem algumas informações que a gente está trabalhando dentro do PJE que já está lá no GPS JUS. Então a gente não pode esquecer o GPS JUS. O GPS JUS está lá também, um apoio da gestão da unidade, e eu posso trabalhar também com aquelas informações. Sem dúvida alguma, seria muito simples, né? Eu chegar lá e ter uma etiqueta de paralisar a 100 dias, mas eu tenho uma listagem também lá no GPS JUS. Só para a gente colocar aqui. Algumas coisas dificuldades já foram colocadas e são bem críticas, que é essa questão das assinaturas e de processos que estão saindo do fluxo, né? O ideal é que, como já foi colocado, todas essas dificuldades elas sejam apresentadas via Agile, abra um Agilezinho específico para que a CETIC possa ter essa listagem de processos e a gente consiga mapear, identificar um erro padrão, porque se a gente consegue identificar a raiz do problema, você resolve no todo. Se eu for ficar resolvendo só pontualmente cada processo, esse problema pode estar se repetindo, né? Daí, novamente, só reiterando as palavras de Gerane e de Rodolfo, de sempre tentar abrir Agile para essas situações. Um processo, eu não estou conseguindo localizar o processo. Aí você vai fazer a pesquisa e não encontra em nó nenhum, ou seja, ele não está em tarefa nenhuma, ele está perdido, né? Então é interessante que se abra um Agile para esse processo, para que a CETIC mapeie, identifique, analise e possa tentar resolver o problema, mas principalmente, né, resolver no todo, para todas as unidades, e esse problema não se repita mais. No que se refere aos magistrados, doutor Diego, que tem um grupo dos magistrados, eu também peço que quando houver a dificuldade, que seja aberto um Agilizap, que os magistrados têm esse canal de Agilizap, que às vezes joga no grupo e
por causa da grande quantidade de informações no grupo, a equipe técnica não consegue absorver o erro e abrir uma demanda em frente a isso. Então, é interessante que realmente se abra através do Agilizap, tem os analistas lá que atendem separadamente esses usuários VIPs, né? Magistrados. Então, realmente, não só jogar no grupo. A gente tem visto o grupo, sendo que como tem toda implantação, temos muitos problemas, acaba alguns passando desapercebidos. Aí, se abrir o chamado, provavelmente a gente consiga dar um retorno mais rápido. Ok? Tem uma sobre o Sisbajude e Renajude ao mesmo tempo. Tem a pergunta está repetida 2 vezes, eu acho que não tem resposta, se acabou essa possibilidade ou não. Eram tarefas em paralelo, né, que podia existir. Na verdade, inclusive, a gente percebeu isso, né? Porque você pode ter a situação do Sisbajude e não do automático, por exemplo, uma requisição de informação. Então, a ideia é que o Sisbajude automático foi pensado como ordem de bloqueio. Então, já foi mapeada a ideia de resgatar aquele fluxo do antigo Sisbajude só para efeito dessa situação de requisição de informação, né? Mas a ideia é que a gente possa utilizar o máximo possível o automático, porque isso vai agilizar os trabalhos da secretaria, né? Não ficar lá na forma antiga de trabalhar. Mas existe hoje, no momento, uma dificuldade inicial, que é a conclusão do próprio cadastro dentro da integração, né? Que está sendo tratado. Hoje de manhã nós já tivemos alguns resultados com o CNJ. Mas está sendo resgatado no fluxo essa tarefazinha lá do Sisbajude, vou chamar manual, tá bom? Que seria mais para essa atualidade de requisição de informação, por exemplo. Deixa eu ver. Algumas perguntas, por exemplo, tem uma que é interessante, que é a questão dos criminais, das certidões criminais, né? Já estão pedindo bastante isso no PJE, criar um novo filtro do nome da mãe, porque isso facilitaria a pesquisa, tornaria a pesquisa mais precisa das certidões criminais dentro do PJE. Existe um sistema de certidões que estão sendo feitos, está bem avançado, está avançando, o doutor Marivaldo está envolvido com isso, mas obviamente tem algumas dificuldades dentro da base de dados. E foi então solicitado criar esse novo filtro, esse novo campo lá de mãe. Foi colocado isso na lista, a gente está avaliando somente a relação custo-benefício. Se o tempo que a gente vai gastar para desenvolver esse filtro vale melhor do que esperar a certidão. Mas foi uma questão que foi colocada aqui também, da questão das certidões criminais, né? Acho que Gisele falou se no plantão é possível consultar certidões de processos sigilosos. Na realidade, existe uma decisão da presidência da gestão anterior de que os juízes de plantão deveriam ter acesso a isso. Só que parece-me, Rodolfo, que isso não foi implementado no PJE. Teria que dar aquele consulta servidor ampla, né? Teria que dar aquele perfil, na realidade, a todos os juízes, né? Porque o juiz de plantão não tem essa possibilidade. Teria que ter uma consulta de servidor ampla. Doutor, o papel, no caso do magistrado, o papel já plantão, ele já dá acesso aos processos da justiça. Isso é novo, porque teve um tempo que não tinha. Mas já foi implementado desde a versão passada. Agora, para servidores, realmente, precisa se dar o papel de servidor de consulta ampla, que, a princípio, a gente tinha aberto uma solicitação para a presidência, se eu não me engano, para a corregedoria, eu confirmo posteriormente com o senhor, para quem a gente pode dar esse perfil, porque muita gente chega pedindo, a gente realmente não sabe para quem liberar o perfil ou não. Compreende? Que imagina todo mundo, várias pessoas pedindo, não, eu preciso ver um processo de justiça, a gente não sabe exatamente se deve dar ou não, né? Aí a gente até fez um questionamento para a alta administração enquanto a isso. Na realidade, a solução definitiva é o sistema de certidões, né? Porque esses perfis aí eles estão quebrando os critérios de sigilo, né? Ou seja, o juiz e o servidor vai ver processo sigiloso de tudo quanto é vara. Isso não é legal, realmente. No dia a dia não é legal. E tem a questão dos níveis de sigilo que precisam ser configurados, né? Porque os testes que foram feitos, me parece que os níveis eles estão se comportamentando, estão agindo como se fosse um único nível de sigilo, ou seja, um sigilo absoluto lá. E é isso que está batendo lá nos oficiais de justiça. Aí a ideia é tentar ver se encontra uma solução. Nessa versão, desculpe interromper, doutor Diego. Nessa versão, que foi até muito importante para as varas criminais, né, a questão dos níveis de sigilo, e já foi implementado nessa versão, mas não está configurado ainda. A gente está pré-configurando de acordo com o CNJ. O CNJ tem um tipo de sigilo para cada
um tipo de configuração para cada sigilo que ainda está sendo implementado pela nossa equipe. Mas ainda está só como o sigilo, o segredo de justiça normal, doutor Diego. Todos eles se comportam estão com o segredo de justiça normal, mas que serão implementados de acordo com os níveis sugeridos pelo CNJ, com as regras que o CNJ solicitou. Como faço para encaminhar? Tem algumas perguntas, por exemplo, essa última estão sendo colocadas, né? O encaminhar processos no PJE agora, né, é sempre aquele íconezinho que fica à direita, no canto direito superior, com uma setinha para frente, né? Quando você clica, ele sempre vai dar as opções possíveis dentro daquela tarefa de saída, né? Então, por exemplo, quando um processo está lá aguardando recurso prazo, ele ficou preso por algum motivo lá, o temporizador não captou bem que o processo decorreu o prazo, ele continua lá aguardando, eu posso simplesmente chegar lá e colocar lá, ele tem as opções, cancelar e sair, e ele vai colocando, né? As etiquetas, né? Como trabalhar com o I ou o OU, né? O I ou o OU são regras, né? O I são cumulativos, o OU é se tiver uma coisa ou outra, né? Por exemplo, dígitos. Se é um servidor que trabalha com os dígitos 1 e 2 no final, então ele vai botar as regras do OU. Ou dígito 1 ou dígito 2. Mas você pode criar acumulação. Por exemplo, imaginei que você cria uma etiqueta do NUPEG, lá de aguardando perícia, que envolve processos de DPVAT. Aí no aguardando perícia tem perícias diversas. Mas eu quero criar uma etiqueta para separar os processos de DPVAT. O que é que eu posso fazer? Qual é o padrão que eu tenho dos processos de DPVAT? Eu posso ter o assunto e eu posso ter o nome da parte passiva, que geralmente é sempre a seguradora líder. Então, se eu quiser uma etiqueta lá, e eu tenho uma tarefa, que é aguardando perícia. Então, se eu criar uma etiqueta lá, perícia DPVAT, e eu colocar essas 3 características no I, parte passiva, seguradora líder, e assunto, que até o CNJ criou um novo assunto agora chamado DPVAT e na tarefa, aguardando perícia, todos os processos que tiverem lá, quando eu colocar a varinha, vão receber essa etiqueta DPVAT. Então, eu vou separar os processos que estão aguardando perícia normais e os processos das perícias do DPVAT. Então, aqui eu estou só fazendo chuva de ideias aqui para sugerir opções de como vocês vão criando e vocês vão trabalhando essas ideias aí. Só para mostrar aí o que o senhor falou com a mãozinha aí, eu vou mostrar aqui em tela. Tá ótimo. Essa setinha aqui que o doutor Diego estava falando, que é para encaminhar aí ele vai mostrar quais são as tarefas que possa ser movimentado esse processo, que vai depender da tarefa que ele tiver, né? Nesse caso aqui que eu peguei aguardando a evolução do carta precatória, ele vai ter essas 2 opções. Então, é nessa setinha aqui do lado superior direito. Ok? Obrigado, Rodolfo. Mas, assim, o doutor Marivaldo quer fazer alguma observação, acrescentar, dar a última palavra? Fique à vontade. Eu vejo que tem um pedido aqui, que é essa questão de movimentação em lote, né? Talvez pudesse ser respondido aí pelo pessoal. Eu estou com uma certa dificuldade, porque eu não estou na jurisdição, e eu não vou usar o PJE Core como exemplo, porque às vezes tem formas de configuração diferente, né? Apesar de serem mais ou menos a mesma versão. Mas o pessoal está perguntando como mudar de tarefas em lote. Basicamente, até onde eu saiba, marcar, né, e verificar, mas talvez pudesse ser mostrado, como vocês têm feito aí com algum outro. É porque nem toda tarefa pode movimentar em lote, né? Mas, por exemplo, da análise de secretaria, você consegue colocar em lote algumas coisas. Porque o movimentar em lote, na verdade, é o seguinte, quando você entra na tarefa, né? Então, na coluna da esquerda vão aparecer todos os processos da tarefa. Aí tem um botãozinho lá, que é o que você sai marcando os quadradinhos, né? Que aquilo ali eu estou selecionando os processos. Quando eu começo a selecionar mais de um processo, vão perceber que na linha de cima vai aparecer um novo botão, pronto, Rodolfo aparecedor, que é o botão do encaminhar. E aí, quando eu clico nele, pode apertar. Tu tá em homologação, Rodolfo? Tá, né? Não, tô em homologação, tô. Aqui, ou pode, ajudando aqui, corroborando com o doutor Diego falou, ou pode marcar todos de uma vez, clicando nessa caixinha aqui, ou pode ir marcando somente os que desejar. Aí tem essa setinha aqui, em cima, que se chama movimentar em lote. Ao clicar, ele vai perguntar para onde é que quer movimentar, certo? Botar aqui qualquer um aqui, enviar para despacho, e movimentar. Só reforçando que essa aqui é uma base de homologação, então como a gente mexe muitas vezes dá lento, alguns problemas. Acho que quem fez a pergunta foi
Acho que foi Arleno, né? Arleno eu não conheço, mas desde já eu teria prazer em conhecê-lo, porque ele é muito participativo e é ótimo que ele dá várias ideias, provoca a gente a ter que trazer soluções e apresentar aqui para todos, porque a dúvida dele pode ser a dúvida de qualquer colega que esteja aqui presente. É estranho ele dizer que não aparece para os servidores, mas se o servidor faz a tarefa, como é que não aparece para o servidor? Não, se vocês perceberem, ele está em análise de secretaria. O Rodolfo está em... Qual era o perfil que tu estava usando, Rodolfo? Análise de secretaria. Eu não, mas o perfil. Chefe de secretaria. Chefe de secretaria, então, em tese. Dá uma olhadinha depois, Arleno. Depende da tarefa, né? Que ele tiver. Tem umas tarefas que não tem movimentação. O que ele não está entendendo é que quando você marca quando você precisa marcar os processos, e aí, se você bota 2 processos, ele já abre o lote. Só não abre lote, porque não existe o que fazer em lote, em um, né? Exato, perfeito. Agora, exatamente, alguém colocou, nem todas as tarefas permitem movimentar em lote. Só vai aparecer ali em cima, como antes só aparecia nas tarefas que permitiam lote. É o mesmo caso para como é que eu posso dizer? Para o minutar em lote. Quando você só vai ter minutar em lote nas tarefas de minuta, né? Algumas tarefas de minuta. Então, é no mesmo formato, inclusive, né? Se você for um concluso daquele, e marcar vários, ele vai aparecer para você fazer em lote, não é isso, Rodolfo? Exato. Só até corroborando com o doutor Diego aí sobre o Arleno, a comunicação passou por e-mail um canal para enviar os questionamentos de forma antecipada, até para não pegar, para a gente poder responder todas direitinho, né? E eu acho que só o Arleno que enviou perguntas, se eu não me engano. Se não só ele... Teve outra pessoa, teve outros usuários que fizeram perguntas. Bem legais as perguntas profissionais, muito boas. Foram poucas, então talvez fosse interessante, se a gente for continuar com essa ideia da comunicação, enviar esses formulários, que também haja uma participação maior do pessoal, né? Não, mas eu acho que esse formato, essa ideia aqui da gente conversar de maneira muito informal é muito proveitosa, né? E a ideia é nós continuarmos na próxima sexta, talvez, trazer um tema e trazer um colega de chefe de secretaria, um colega juiz que já se mostre mais adaptado, familiarizado e que queira apresentar suas boas práticas, né? Suas etiquetas novas, soluções que foram criadas pela unidade. Eu acho que o espaço é aberto para contribuir. A construção do conhecimento aqui é colaborativa, né? Não é de um ou de outro, né? E o que a gente tem tentado é solucionar, a CETIC como um todo, tem tentado solucionar para dar a ferramenta mais útil possível para a atividade jurisdicional, né? Eu queria, doutor, agradecer em nome de Gerânio, né, em nome da CETIC, agradecer a todos que estão participando, principalmente a doutor Diego, doutor Marivaldo, doutor Adriano, que nos ajudou aqui na apresentação do webinário, como também da equipe do PJE que tem participado aí na resposta das perguntas no chat. E a participação de todos é muito importante, pessoal. Hoje a gente bateu um recorde de pessoas, se eu não me engano, foram 250 pessoas, que foi o recorde do webinário, que antes era 200. E, se Deus quiser, continue assim, que venha crescendo a participação, que realmente é um canal que ajuda bastante e abre os horizontes para o sistema, assim, que muita gente fica fechada ali no problema e não consegue achar uma solução, e a gente consegue dar um norte. Então, quero agradecer, muito obrigado a todos pela participação. Doutor Marivaldo, quer dar alguma última palavra? Não, só agradecer a vocês todos, agradecer o convite. Eu mais aprendi do que falei, porque como eu não estou usando com muita... pelo menos não a versão aqui do tribunal, né, essa que foi implementada, eu aprendi bastante, foi ótimo, eu gostei demais. E vou perturbar, viu, Rodolfo, Emanuel e o pessoal aí com mais ensinamentos. Obrigado, gente. Estamos à disposição, doutor. Tá ótimo. Então, eu agradeço também aqui a participação de todos. Foi muito bom. Acho que o doutor Adriano e Marivaldo são um patrimônio do Tribunal de Justiça no que trata o tema do PJE. Eles são muito importantes para a gente. Então, é rica essa possibilidade de tê-los num momento como esse para dividir a experiência deles e o conhecimento deles do PJE com todos. Eu gostaria realmente de agradecer a participação de todos. Como o Rodolfo já deixou muito claro, nós batemos o recorde, né, de participantes. O tema talvez tenha ajudado, né, já que a gente queria tratar sobre o PJE, mas a ideia é continuar essas possibilidades, porque se percebe que é uma necessidade de nós discutirmos mais sobre funções, atividades, tarefas,
E, novamente, convidar todos a incitar, estimular todos a continuarem a demandar, a reclamarem mesmo, a abrir os agiles, a perturbarem, porque só assim a gente consegue melhorar e entender como é que o PJE está se comportando lá na ponta, na secretaria mesmo, lá do interior, em qualquer lugar, para que seja dada a resposta adequada. Bem, eu não devolvo então a palavra ao cerimonial da SECONS para que possa... Não, mas sem antes de agradecer à equipe da PJE, eu não poderia. Os bastidores aí, Janete, Fabiana, Emanuele, me desculpe se eu estiver esquecendo o nome de alguém, Ana Paula, se eu não estiver enganado também, né? A todos que têm... Saturnino, isso. Toda uma a equipe, todos, a gente tem uma equipe bem atuante aí. Que estavam respondendo as perguntas e vai tentar responder as outras que não puderam ser tratadas aqui no momento, tá bom? Eu devolvo então a palavra ao cerimonial da SECONS. Eu vou fazer, às vezes, eu quero agradecer a todos, até a próxima. Abraço.